Olá, turma! Nessa videoaula, nós iremos estudar sobre as glândulas paratireoide. Nós possuímos 4 glândulas paratireoide. E onde é que elas ficam localizadas? Elas ficam aqui situadas atrás da nossa glândula tireoide. Então, nós temos 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo. É interessante a gente observar que durante os estudos iniciais sobre o sistema endócrino, quando se removia a tireoide junto com a paratireoide, alguns animais não sobreviviam. E aí eles observaram que quando se removia apenas as glândulas paratireoides, esses animais também não sobreviviam. Quando se removia só a tireoide e deixava as 4 paratireoides localizadas no organismo, esses animais não morriam. E por que isso é importante? Porque demonstra que a gente consegue sobreviver sem a tireoide, mas sem as paratireoides não. Então isso demonstrava naquela época que tinha alguma coisa que era necessária para a nossa sobrevivência. Então o que é que essas glândulas paratireoides elas produzem que é tão importante assim para que a gente consiga sobreviver? Se a gente observar a histologia dessas glândulas paratireoides, a gente vai ver que nós temos grupos de células diferentes. Nós temos as células chamadas de células principais. Essas células elas são menores em tamanho, mas maiores em quantidade, nessa região aqui das paratireoides. E o que elas produzem? Elas produzem um hormônio da paratireoide, que a gente também chama de paratormônio. Observa que nós também temos aqui nessa região as células oxifílicas. Essas células aqui, elas são maiores, porém elas estão aí em menor quantidade lá nas glândulas paratireoides. O que é que elas vão produzir? Até agora a gente não sabe muito bem o que é que elas produzem. Então a gente não sabe qual é o papel dela dentro da nossa fisiologia. Mas se a gente parar para pensar que se elas estão aí, alguma coisa elas fazem, né? A gente só não descobriu ainda. Então, é o paratormônio que é tão essencial para a nossa vida. E por que ele é tão necessário assim? É porque a gente vai observar que o papel central da glândula paratireoide está envolvido com o nosso balanço de cálcio e também, consequentemente, de fosfato que nós temos dentro do nosso organismo. Então, o hormônio da paratireoide, né, que é o paratormônio, ele vai aumentar os nossos níveis sanguíneos de cálcio e reduzir os nossos níveis aí sanguíneos de fosfato. Ou seja, aí dentro desse balanço de cálcio que a gente necessita, o paratormônio aumenta os níveis sanguíneos desse cálcio. Logo, a gente pode subentender que o que é que vai estimular as paratireoides a produzir mais paratormônio? Os níveis baixos de cálcio. O paratormônio também atua em conjunto com o calcitriol, que é a forma mais ativa da vitamina D. E aí aumenta a absorção de cálcio intestinal. A gente vai observar esses mecanismos um pouco mais para frente na nossa aula. Se a gente pensar na vitamina D e no paratormônio como peças essenciais para o nosso balanço de cálcio corporal, onde é que a gente vai conseguir a vitamina D? Através da nossa dieta, então o consumo de leite enriquecido, óleo de peixe, gema de ovo, nos fornecem aí a vitamina D. Além disso, nós temos precursores endógenos que podem ser modificados pela luz do sol incidindo na nossa pele e levando aí a formação da vitamina D. Essa vitamina D vai ser encaminhada ao fígado, onde ela vai sofrer um processo de hidroxilação e vai formar o 25-hidroxicolecalciferol, que vai ser enviado para os rins, onde também vai sofrer uma nova reação de hidroxilação e vai formar o calcitriol. E o calcitriol é a forma mais ativa que a gente tem aí da vitamina D. Além disso, quando a gente observa a redução na quantidade, né, nos níveis de cálcio plasmático, esse é o estímulo para que as paratireoides produzam e secretem mais hormônio da paratireoide, que é o paratormônio. Observem que o paratormônio ele atua nos rins para auxiliar nessa formação do calcitriol, da mesma forma que ele atua também em ossos, no néfron distal, no próprio intestino, e dessa forma o calcitriol mais o paratormônio, eles auxiliam aí
no aumento da quantidade de cálcio plasmático, tá? Aqui a setinha é para cima. E dessa forma, o aumento da quantidade de cálcio plasmático vai gerar um sinal de feedback negativo, né? Uma alça de retroalimentação negativa, para diminuir a liberação de paratormônio quando esses níveis de cálcio já se encontram dentro daquela faixa da homeostasia. Se a gente pensar, e em relação ao cálcio, como é que a gente obtém o cálcio no nosso dia a dia? Grande parte desse cálcio aí ele vai vir da nossa alimentação. Cerca de 1/3 do que a gente obtém através da nossa dieta desse cálcio vai ser absorvido na nossa região de intestino delgado. Um pouco desse cálcio ele pode ser secretado e ser eliminado nas fezes. Nós temos calcitriol, o paratormônio e a própria prolactina estimulando o processo aqui de aumento da absorção intestinal de cálcio. Esse cálcio, ele chegando aqui no líquido extracelular, ele pode seguir diferentes caminhos. Ele pode ser encaminhado aqui para dentro das células, e aí ele vai poder ficar na região citoplasmática, ou ser estocado no retículo sarcoendoplasmático, endoplasmático, ou na própria mitocôndria. Além disso, chegando nessa região do líquido extracelular, ele pode passar por um processo de filtração passiva e ser eliminado na urina aqui, depois desse processo aqui de filtração renal. Quando a gente tem uma baixa quantidade de cálcio no líquido extracelular, a gente pode retirar um pouco do cálcio que a gente tem armazenado ali nos nossos ossos. Então, paratormônio, calcitriol, o cortisol, eles estimulam esse processo que a gente chama de reabsorção. Reabsorver é tirar do osso e jogar aqui para o nosso líquido extracelular. Absorver seria passar dessa região do intestino delgado para o nosso líquido extracelular. Além disso, o paratormônio também pode reduzir a eliminação de cálcio na nossa urina quando a gente tem uma baixa quantidade de cálcio no nosso líquido extracelular. O papel do paratormônio, do calcitriol e da calcitonina vai ser abordado também um pouco mais para frente na nossa aula, para que a gente consiga entender o que é que eles fazem aí para regular esses nossos níveis de cálcio corporal. Tá? Então, isso que a gente pode observar nesse gráfico que mostra a quantidade de paratormônio sérico em percentual da quantidade máxima em função da concentração de cálcio livre no sangue em milimol. É importante a gente observar que existe uma relação entre a quantidade de paratormônio secretado e a quantidade de cálcio livre no nosso sangue. Observem que o paratormônio ele vai ser liberado em função da concentração de cálcio. Então, quanto menos cálcio livre eu tiver no sangue, maior vai ser a quantidade de paratormônio liberada. Porque o paratormônio é o hormônio que vai nos ajudar a aumentar a quantidade de cálcio ali no nosso sangue. Então, observe que quando eu vou aumentando essa quantidade de cálcio aqui, eu vou reduzindo a quantidade de paratormônio que eu preciso secretar no meu organismo. Vamos entender como é que ocorre a biossíntese do calcitriol e o processo de liberação desse paratormônio. Então, iniciando pelo calcitriol, o que a gente observa é que na nossa pele existe lá o 7-dehidrocolesterol. E ele sofre a ação da luz, né? A luz ultravioleta que incide sobre a nossa pele e é convertido ao colecalciferol, que é uma das formas da vitamina D. Essa forma da vitamina D3 é encaminhada aí para o fígado e lá sofre ação de hidroxilação. E aí essa hidroxilação na posição 25 forma 25-hidroxicolecalciferol, que pode ser encaminhado lá para os rins, formando dois tipos de produtos distintos, sendo que quando ele passa por uma nova hidroxilação na posição 1, forma um 25 de hidroxicolecalciferol, que é justamente o calcitriol, que é a forma mais ativa que a gente tem da nossa vitamina D. Vamos observar esse processo, o passo a passo aqui nessa figura. Então, a gente tem os queratinócitos basais, onde a gente vai ter o 7-dehidrocolesterol, sofrendo ação aqui dos raios UVB, convertendo então ele em vitamina D3.
Essa vitamina D3 ela vai ser transportada dentro do nosso organismo ligada à proteína de ligação da vitamina D, ou também aos quilomicrons. Essa vitamina D, ela pode ser adquirida também da nossa dieta através da ingestão, né, de vitamina D3 ou D2 presente nos alimentos, e ela pode ser encaminhada para o nosso sangue através do sistema linfático, aí ligada aos quilomicrons, ou aqui também pela veia porta, por exemplo, ligada a essa proteína de ligação à vitamina D. Elas vão ser encaminhadas até os nossos hepatócitos. Chegando aqui nos hepatócitos, essa vitamina D vai ser hidroxilada na posição 25 pela enzima 25-hidroxilase e vai formar 25-hidroxivitamina D. Em seguida, ela vai novamente caminhar pelo nosso sangue periférico, ligada a uma proteína de ligação da vitamina D, e vai ser encaminhada até os nossos rins. Chegando lá, sofre ação novamente de hidroxilação, nessa posição 1 aqui, pela enzima 1-alfa-hidroxilase, formando a 1,25 de hidroxivitamina D, que é o calcitriol. Lembrando que o calcitriol é a forma mais ativa que a gente tem da vitamina D. E esse calcitriol, ele tem diversos efeitos biológicos. Pode atuar no intestino, nos nossos ossos, nos nossos rins. Lembrando que o calcitriol vai tentar fazer é aumentar a nossa quantidade, né, os nossos níveis aí plasmáticos de cálcio. Quando a gente olha para o paratormônio, o que é que vai estimular realmente a liberação do paratormônio? São os níveis plasmáticos de cálcio. Então, observem que a gente tem um receptor que é um receptor sensível ao cálcio. Esse foi o primeiro receptor descrito cujo ligante não é uma molécula orgânica, é um íon, e é esse íon cálcio aqui. Então, observem, esse receptor acopla uma proteína GQ ou uma proteína GI, e aí eles vão, através de vias de sinalização, inibir o gene que produz o paratormônio. Então, se tiver uma grande quantidade de cálcio plasmática, esse cálcio vai se ligar a esse receptor e a gente vai reduzir a formação do paratormônio. Quando os níveis de cálcio baixam, a gente não vai ter esse cálcio sendo ligado nesse receptor. Então, a gente, no final, não vai ter a inibição da produção do paratormônio. Então, esse paratormônio ele vai ser produzido na forma de pré-pro-paratormônio, depois vai ser clivado a pró-paratormônio, depois novamente clivado a paratormônio e vai ser exorcitado, uma vez que a gente tem ali o estímulo para isso, né? A quantidade de cálcio intracelular que estimula a exocitose desse paratormônio. Então, a gente observa que é justamente a quantidade de cálcio variando que vai fazer essa modificação na produção e exocitose do paratormônio. Além disso, se a gente tiver níveis de calcitriol elevados, a gente vai estar já aumentando nossos níveis de cálcio plasmáticos. Então, nesse caso, a gente observa aqui também uma inibição da produção de mais paratormônio. Então, existe aí uma atividade desses hormônios que são complementares. E eles dois são chamados aí de hormônios calciotrópicos. E quais seriam as ações aí do paratormônio e do calcitriol? Nós temos ações lá nos rins, então o paratormônio ele reduz a eliminação de cálcio pelos rins, então a gente consegue manter o cálcio dentro do nosso organismo, né? Aumentar essa reabsorção de cálcio. Além disso, o paratormônio se liga em receptores que acoplam a proteína GS, ativam aí vias de sinalização que envolvem a AMP cíclico, PKA, e estimulam o aumento da produção da enzima 1-alfa-hidroxilase, que é quem faz a hidroxilação lá na posição 1 da 25-hidroxivitamina D, convertendo ela em 1,25 de hidroxivitamina D, que é o calcitriol. Então, observem que para a gente aumentar os nossos níveis de calcitriol, a gente precisa aí de um estímulo vindo do paratormônio. É importante a gente observar também que a gente tem uma ação do calcitriol muito mais ligada ao nosso aumento de absorção intestinal de cálcio. Então, o calcitriol é extremamente importante para isso.
Lá no intestino delgado, esse cálcio ele vai ser absorvido da região do lúmen intestinal justamente através de canais do tipo TRPV5 ou 6. Ao entrarem aqui na célula intestinal, esse cálcio vai ser ligado a uma proteína calbindina. E por que isso é importante? Porque a gente não pode elevar demais a concentração de cálcio intracelular. Os níveis de cálcio intracelular são muito baixos e são extremamente regulados, porque como a gente estuda lá na patologia, a gente observa que se aumentar muito os níveis de cálcio intracelular, a célula entra em apoptose. Então, o cálcio se liga à calbindina e a gente consegue manter esses níveis de cálcio regulados dentro da célula. E em seguida ele vai ser absorvido, né, e passando pela membrana basolateral através de uma bomba de cálcio presente aí da membrana plasmática. É importante a gente observar que o paratormônio ele não tem uma ação direta nesse mecanismo aqui de absorção intestinal. E por que o calcitriol é importante nesses pontos? Porque o calcitriol ele vai aumentar a expressão de todos os componentes. Então, ele vai aumentar a expressão de TRPV5, de TRPV6, de bomba de cálcio ali presente na membrana plasmática, de calbindina. Então, o calcitriol facilita o processo de absorção intestinal de cálcio. É por isso que é importante para os recém-nascidos tomarem aquele solzinho bem cedo, para aumentar a formação de vitamina D, para que eles consigam absorver muito mais cálcio, justamente porque é o momento que eles estão precisando, devido ao seu crescimento, inclusive esse crescimento ósseo. Além disso, uma das ações mais importantes do paratormônio envolvidas com o aumento da quantidade de cálcio plasmática, né, de cálcio sérica, seria justamente a sua atuação lá nos ossos. Então, ele faz a reabsorção de cálcio, ele tira cálcio do osso e joga ali para o nosso líquido extracelular. Para a gente fazer isso, a gente tem que lembrar lá da histologia, onde a gente conhece que as células que estão envolvidas aí nessa deposição e remoção de matriz óssea, que são os osteoblastos e os osteoclastos. Então, os osteoblastos favorecem a deposição de matriz osteoide, enquanto que os osteoclastos fazem essa remoção de matriz osteoide. E como é que isso tudo começa? São os osteoblastos que liberam alguns fatores, como o fator estimulante de colônias de monócitos, que vão atuar para começar a fazer a diferenciação de pré-osteoclastos da linhagem lá de monócitos macrófagos para formar os pré-osteoclastos. Além disso, existe também um outro ligante, que é um ligante do receptor de ativação do NF-κB, que também atua nessas células de pré-osteoclastos, estimulando a sua fusão e a ativação deles, formando aí os osteoclastos multinucleados. São esses osteoclastos aqui multinucleados que vão se ligar nessa região aqui do osso e vão começar a secretar enzimas hidrolíticas, então vão começar a liberar o cálcio e o fosfato para o sangue. Dessa forma, a gente aumenta a nossa quantidade de cálcio no sangue. E quando é que isso tudo para? Quando a gente tiver um sinal também vindo lá dos osteoblastos que estiverem aqui nessa vizinhança. E esse sinal é a osteoprotegina. Olha esse nome que bonito. Ela protege o nosso osso. Do quê? De uma remoção muito grande da nossa matriz osteoide. Uma vez que ela faz isso, ela reduz essa ativação e formação desses osteoclastos multinucleados. E aí o que, que acontece? Esses pontos onde a gente teve essa remoção da matriz osteoide, devido aos efeitos dos osteoclastos, passam a ser ocupados pelos osteoblastos. E aí os osteoblastos são aquelas células que vão auxiliar na deposição de material osteoide, né, de matriz osteoide para fazer o processo de reconstituição, remodelamento, remodelagem aí óssea. Então é dessa forma que a gente tem um aumento da liberação de cálcio devido à ação do paratormônio que estimula esses processos. Além do paratormônio e do calcitriol, a gente também tem a calcitonina regulando aí os nossos níveis plasmáticos de cálcio. A calcitonina é secretada lá pelas células C da tireoide e desempenha um papel menor na homeostase do cálcio, mas também importante. Ela faz o contrário aí do paratormônio. Então, se o paratormônio ele aumenta os níveis plasmáticos de cálcio,
A calcitonina ela vai reduzir os níveis plasmáticos de cálcio. Então, ela vai ser liberada quando a gente tem níveis elevados de cálcio no nosso plasma. Vamos observar essa resposta integrada que a gente tem dentro desse metabolismo do cálcio. Nós podemos observar a ingestão de cálcio proveniente da nossa dieta. Chegando na região intestinal, esse cálcio ele pode ser absorvido, e aí a gente tem a ação do calcitriol que nos ajuda a aumentar essa absorção de cálcio através do intestino. Uma parte desse cálcio ela pode ser secretada aqui de volta para o intestino, e aí ser eliminado nas fezes. Observem que a maior parte, né, do cálcio que a gente ingere, a gente vai eliminar nas nossas fezes. Além disso, o cálcio ele pode ser depositado nos ossos se a gente tiver uma quantidade grande de cálcio no plasma, e aí a calcitonina estimula esse processo de deposição do cálcio nos nossos ossos. Se a gente tiver uma baixa quantidade de cálcio plasmática, o paratormônio e o calcitriol eles vão auxiliar no processo de reabsorção. Então, a gente retira do osso e joga para o plasma. Além disso, esse cálcio, ele chegando lá nos rins, ele vai ser filtrado e ele pode ser eliminado na urina. Paratormônio, calcitonina e calcitriol, eles tendem a inibir esse processo de excreção de cálcio nos rins, aumentando um pouco os níveis de cálcio aqui na nossa região do plasma. Para a gente fechar essa parte de resposta integrada, quando nós observamos níveis sanguíneos baixos, esse é o estímulo hipocalcêmico para que a gente passe a liberar mais paratormônio. E aí nós temos respostas rápidas, que seria o paratormônio aumentar a expressão daquela enzima 1-alfa-hidroxilase, que vai fazer a hidroxilação na posição 1, levando à formação da 1,25 de hidroxivitamina D, que é o calcitriol, né, que é o tipo de vitamina D mais ativo. Essa resposta aqui já é uma resposta mais lenta. O paratormônio ele pode aumentar a renovação óssea, e aí com isso a gente vai ter um aumento aqui de cálcio no sangue. Ele pode também aumentar a reabsorção de cálcio e aumentar a excreção de fosfato lá pelos rins, aumentando também essa quantidade de cálcio sanguíneo. E uma vez formada a vitamina D na sua forma mais ativa, ela vai aumentar a absorção de cálcio alimentar pelo nosso intestino grosso. Então, a gente aumenta os nossos níveis aí sanguíneos de cálcio, gerando uma retroalimentação negativa para reduzir, então, a formação de mais paratormônio. Quando o paratormônio tem os seus níveis elevados também, isso gera uma alça de retroalimentação negativa para que a gente não forme tanta vitamina D, para que a gente não tenha e não saia de um estado hipocalcêmico para um estado hipercalcêmico. E quando nós temos algumas anormalidades das paratireoides, a gente vai observar esse caso, que seria o hiperparatireoidismo primário, que pode acontecer levando a um excesso de liberação de paratormônio, consequentemente uma hipercalcemia, ou seja, um aumento nos níveis sanguíneos de cálcio, e também isso pode levar ao desenvolvimento de nefrolitíase, né? Seriam aqueles cálculos renais ali. Isso pode levar a uma diminuição da excitabilidade neuronal e, consequentemente, também problemas psicológicos, calcificação de tecidos moles, que é o que a gente também estuda lá na patologia, e pode levar, em alguns casos, à perda óssea através do processo de osteoporose. Bom, turma, dessa forma a gente chega ao final da nossa videoaula sobre as glândulas paratireoides, demonstrando um papel central dessas glândulas na regulação aí dos níveis plasmáticos de cálcio.